Ninguém pode te deportar. Eu sou americano, eu não gosto de você, eu vou te deportar. É preciso passar pelo devido processo legal. Um juiz de imigração que vai analisar o seu caso e que vai decidir. Você vai ter um advogado, onde você pode se defender, pedir asilo, mediante o caso, né? Enfim, ou pedir uma permanência ali, enfim, né? Joey, essa é uma frouxidão da lei ou os Estados Unidos precisam dessa mão de obra? Exatamente. Como é? Eu acredito que permite? Exato. Precisa? Esse é o ponto. Eu acredito que o ponto-chave. Os Estados Unidos é um país que tem uma taxa de mortalidade muito maior do que a taxa de natalidade. Então, a mesma coisa acontece no Canadá. No Canadá é um pouco pior ainda por causa do frio, né? Então, o que acontece? O Bush Father, né, o pai do George W. Bush, que também era Bush, ele criou a loteria do Green Card. Então, 50 famílias, todos os anos, são sorteadas. 50 a nível nacional? Sim, 50 mil famílias. 50 mil 50 mil famílias, exato. Isso. São sorteadas na loteria do Green Card. Ou seja, 1.000 por estado ou não? É aleatório? Não, qualquer um pode se candidatar. Detalhe, os brasileiros estão fora. Porque os brasileiros já atingiram um percentual de brasileiros legais nos Estados Unidos. Então, nós já saímos da loteria do Green Card já tem um tempo. Né? Mas era perfeitamente possível. Inclusive, eu conheci um rapaz que chegou lá nos Estados Unidos. Né? Inclusive, esse rapaz ele tinha um problema muito grave de saúde. Né? Ele tinha um problema na coluna, ele não conseguia trabalhar. E ele foi sorteado, foi ele e a esposa. Né? E um filho para lá. Né? E, então, assim, por que os Estados Unidos faria isso? Justamente para suprir essa falta de pessoas. Como eu fui para os Estados Unidos e tive 2 filhos lá, nasceram americanos. Então, consecutivamente, contribuiu para o país. Exatamente. Né? E outra, a questão da mão de obra, do low job, né? Que é o trabalho, eu diria que o trabalho de baixo escalão. Né? Então, assim, por que eles permitem essa passagem, por exemplo? Né? Porque eles precisam de pessoas para cortar a grama. Então, mas o americano não faz esse trabalho? Aí é que tá. Primeiro que eles não têm Ele não pessoas... corta grama, ele não lava banheiro. Que a gente vê... Então, eles não têm pessoas suficientes para isso. Não é que eles não fazem, é que não tem gente suficiente, é isso? Eles não têm gente suficiente para isso e tem uma população muito idosa. Né? Os jovens obrigatoriamente estão na escola. Né? Então falta mão de obra. Para começar, nos Estados Unidos, é claro, evidente, falta mão de obra. Inclusive, quando Donald Trump entrou, ele tinha uma política migratória muito pesada, né? E ele disse que fecharia os restaurantes. E os imigrantes fizeram um protesto. Fecharam o restaurante por um dia. Se reuniram e naquele dia praticamente não houve restaurantes abertos nos Estados Unidos. A cada vez que o americano senta ali para fazer uma refeição em um restaurante, ele sabe que tem um imigrante lá na cozinha lavando a louça. Um imigrante trabalhando no prep cook, que é fazendo a preparação, cortando ali e preparando os ingredientes. Tem um imigrante ali cozinhando, né? Tem um imigrante lavando a louça. Né? Tem imigrantes trabalhando como garçons, tem imigrantes trabalhando como os best boy, que é aquele pessoal que limpa a mesa e que repõe a mesa. Tem os food runners, que é um imigrante que está levando comida na mesa. Né? Às vezes tem um imigrante lá que é o hoster, que recebe todo mundo. Né? Enfim, então é isso que faz com que os Estados Unidos mantenham as pessoas atravessando a fronteira. E nesse meio de imigrantes aí, o brasileiro, ele é bem visto, ele é mais valorizado que os outros países? Sim, eu posso... Ou não tem diferença? Sim, tem diferença. Lá tem muito hispano, muito porto-riquenho. Sim. Eu posso dizer isso com orgulho. Né? Os brasileiros são os melhores. São os melhores. Eles vêm assim? São os melhores, sim. Porque é o seguinte, o brasileiro sabe que nos Estados Unidos, se ele fizer algo de errado, ele vai pagar muito caro. Então ele tem esse pudor, ele tem esse medo. Né? Então ele faz tudo certinho. Ele tenta ser o melhor possível. Né? E isso é maravilhoso. Já o mexicano, ele não tem medo. Até mesmo porque eles jogam pra lá, ele volta de novo, enfim, e tá ali, né? Então eles aproveitam bastante, tá? Mas o brasileiro, ele teme muito a justiça.
lá nos Estados Unidos, ele tem muito medo da justiça norte-americana. E por isso os brasileiros são os melhores, né? Eles assim, são bem vistos. São melhores pelo medo, então. Eu diria que pelo medo, sim. Eu diria que pelo medo, pela dificuldade. Imagina, um pai de família que gasta 100 mil reais para atravessar uma fronteira, de repente faz alguma coisa, vai preso, por ter o status legal. Ele é levado até a imigração, porque caiu no sistema penitenciário. Fatalmente ele vai, aí sim, ele vai, né? Saiu da corte, foi condenado, então a imigração checa a situação dele, ele tem que voltar, e aí? Então eu diria que o medo esse faz com que o brasileiro tenha esse pudor realmente ali em relação a situação dele ali nos Estados Unidos. Eu tô ilegal, eu não posso... Faz o melhor dele. Não posso vacilar, eu tenho que fazer o melhor aqui. Até mesmo porque ele quer manter o emprego, ele quer continuar trabalhando e tal. Eu não vou dizer que não tem brasileiro que não apronta não, tá? Mas é um percentual muito, muito, muito pequeno. Muito pequeno, né? Muito pequeno. Quando é grande, sim. É que às vezes vem pra nós aqui as notícias mais ruins, né? Sim, mas a grande maioria estão lá há tanto tempo e não tem tanto problema, né? Não, sim, é aquilo que eu digo. Se você fizer o seu trabalho, você provavelmente vai ficar ali nos Estados Unidos por muitos anos, tá? E assim, você vai aprendendo a viver lá dentro. E se você gostou do conteúdo deste vídeo, não deixe de conferir os outros vídeos do canal, para não perder nenhum conteúdo novo. Obrigado!